Fala, gente boa! Bom, eu tenho o orgulho, né, o supremo orgulho de lhes dizer, né, que eu conheço, né, conheço talvez até demais, o grande, o inigualável, o genial Garrincha, né? Eu não só o conheço pessoalmente, né, e conversei com ele diversas vezes, como na última semana eu ouvi, cercado por várias pessoas, né? E como é sabido, ele é baixinho, né? Ele é baixo, ele pode ser até ter uma baixa estatura, mas ele compensa isso com uma genialidade incrível. E ele estava cercado de, como eu disse ainda há pouco, ele estava cercado de várias pessoas. E ele é muito querido, né? Extremamente querido. Um cara de poucas palavras, mas embora ele tenha poucas palavras, né? Ele é extremamente carismático, né? Bom, antes que vocês comecem, né, a ficar com o cérebro, com os neurônios de vocês embaralhados, né? Comecem a não entender rigorosamente nada. Ou a pensar que vocês estão vendo um surto de loucura desse pobre, esquecido e anônimo youtuber, tá? Eu quero esclarecer que o Garrincha ao qual eu estou me referindo é o Garrincha, não aquele do futebol, né? Aquele que já morreu faz tempo, né? Mas eu estou me referindo ao Garrincha da fotografia joinvilense, né? Eu estou me referindo a Eberson Teodoro, né? Ao grande Eberson Teodoro. Para quem não sabe, o Eberson Teodoro, ele é formado em jornalismo e ele chegou a atuar em diversos órgãos de imprensa, inclusive, caso eu não esteja enganado, ele chegou a trabalhar no hoje extinto jornal Notícias do Dia, né? Ele após ter militado, né, ter trabalhado nessa área da imprensa, né, do jornalismo, ele acabou se tornando um profissional da fotografia. Inclusive, ele é dono, né, ele é proprietário de uma escola de fotografia. E são muito comuns, é um local onde ele leva muitos seus alunos, né, é justamente na estação ferroviária e no Parque de França, ali no Saguaçu. E é possível você afirmar sem medo de errar que ele é um dos melhores, se não o melhor, fotógrafo em atividade de Joinville, né? Pau a pau com ele, talvez o Aldo Alves. Aldo Alves é uma figura bastante constante no grupo da página do Facebook do Milton Wendel, uma página sobre a qual eu já comentei diversas vezes. Bom, mas jogação de confetes à parte, por que eu estou falando do Eberson Teodoro? Então, o Eberson, o glorioso Garrincha da fotografia joinvilense, o Eberson Teodoro, é o tema desta nossa primeira prosa do mês de agosto? Não. Não na verdade, né, o tema desta nossa primeira conversa de agosto é o local onde o Garrincha da fotografia joinvilense mora. O Eberson, ele mora na rua Marinho Lobo, aquela pequena rua, né? Todos vocês com certeza devem conhecer, já devem pelo menos uma vez na vida ter passado por ali, né? Ali, aquela pequena rua ali da área central da cidade, tá? Mas afinal de contas, qual que é a história dessa rua onde mora o glorioso Eberson Teodoro? Bom, tudo começa lá no século XIX, lá em 1867. Bom, naquela ocasião, o representante, né, isso já desde 1865, o representante oficial do príncipe de Joinville aqui na então colônia Dona Francisca, né, era o Frederick Bristlin, né? Apesar desse nome germânico, né, o Frederick Bristlin, ele era francês, por incrível que pareça. Ele era natural de uma cidade chamada Mulhouse. A cidade de Mulhouse ela fica muito próxima da fronteira com a Alemanha. Em certas épocas, essa cidade ela está localizada em uma região conhecida como Alsácia-Lorena. Essa região da Alsácia-Lorena, em certas épocas, ela pertenceu à Alemanha e em certas épocas ela pertenceu à França. Então é muito comum você encontrar nessa região pessoas que tenham nomes germânicos, né? E até há uma certa cultura também muito influenciada pela Alemanha, né? Há uma influência alemã muito marcante nessa região. Pois bem, o Frederick Bristlin, como eu disse ainda há pouco,
ele acabou se mudando, né, de Paris para Joinville em 1865. Inclusive, o Frederic Bristlen, ele é o idealizador tanto do que hoje, daquele casarão que hoje é o Museu Nacional de Imigração e Colonização, quanto da Rua das Palmeiras. Então, esses dois pontos, esses dois cartões postais, esses dois grandes ícones de Joinville, eles foram paridos, vamos dizer assim, pelo Frederic Bristlen. Frederico Bristlen, ele foi prefeito de Joinville de 1895 até 1899, ele foi empresário, inclusive foi o primeiro a ter explorado o transporte tanto de cargas quanto de passageiros entre Joinville e São Francisco por via fluvial, né? Inclusive os primeiros estaleiros que existiram em Joinville, o primeiro estaleiro da história de Joinville caso eu não esteja enganado, pertenceu ao Frederic Bristlen, e até a década de 30 a empresa, né, que foi criada pelo Frederic Bristlen, foi a empresa que explorou esse serviço de transporte entre Joinville e São Francisco, né? E ele também foi vereador, foi deputado estadual, enfim, foi uma figura bastante marcante, bastante atuante e é impossível você contar a história de Joinville sem citar o Frederic Bristlen. Pois bem, aonde que eu quero chegar, né? Fazendo todo esse rodeio, né? Aonde que eu quero chegar, né? Bom, como eu tinha dito de início, né? Em 1867, o Frederic Bristlen, que era em nome do príncipe de Joinville, ele acabou comprando da sociedade hamburguesa um terreno gigantesco, na área central, na região central da então colônia Dona Francisca. E esse terreno enorme, gigantesco, ele meio que acabou dividindo o centro de Joinville em duas partes. Pois bem, o Frederic Bristlen, ele tratou, né, a primeira medida que ele tomou foi o desmatamento desse terreno que ele acabou comprando. Então, nesse terreno que ele acabou comprando, que acabou sendo desmatado, né, ele ordenou que fossem abertas 5 picadas. E essas 5 picadas, elas mais tarde, décadas mais tarde, elas se transformariam em ruas. E que ruas são essas? A própria Marinho Lobo, né? A Rua 3 de Maio, a Rua 7 de Setembro, a Rua Rio Branco e a Rua Itajaí. Então essas ruas cujos nomes eu acabei de citar, elas surgiram como picadas, que por sua vez foram abertas num terreno que o Frederic Bristlen comprou da sociedade hamburguesa, né? Pois bem, a compra desse terreno, como eu disse ainda há pouco, foi em 1867, mas praticamente 20 anos depois disso, por um decreto datado de 1º de outubro de 1886, essa picada, né, que a princípio era uma picada, ela acabou sendo oficialmente adquirida, né? Passou a ser, a partir dessa data, 1º de outubro de 1886, essa picada, né? que vale hoje a Rua Marinho Lobo, ela passou a ser oficialmente administrada pela prefeitura, ainda não era prefeitura, pela Intendência Municipal de Joinville. Por que ainda não era uma prefeitura? Bom, eu já expliquei isso diversas vezes. A figura do prefeito municipal, ela só veio a surgir em 1890. Até 1890, não só em Joinville, mas como em qualquer outra cidade brasileira, o que havia era o presidente da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores, ele não tomava as decisões de maneira solitária, né? Ele não tinha um poder executivo, tá? Ele e os demais vereadores, eles tomavam as decisões em conjunto. Então não havia ainda a figura do prefeito. Repetindo, a figura do prefeito, ela só foi surgir em 1890. Pois bem, uma coisa que eu acho que nenhum de vocês sabe, tá? É que o primeiro nome da Rua Marinho Lobo foi Rua Arragô, tá? E após ter esse nome de Rua Arragô, ela acabou tendo um outro nome, que foi de Rua das Missões. Isso até 1959, tá? Bom, mas por que não se sabe o porquê dela ter tido o nome de Rua das Missões, tá? Agora, a possível explicação para que ela tenha tido esse nome inicial de Rua Arragô, tá? É que foi um dos professores
do Frederic Blistein, no tempo em que ele foi estudante do curso Politécnico de Engenharia de Paris, né? Até algo que eu tinha me esquecido é que o Frederic Blistein, ele era engenheiro civil, né? De formação, tá? E, bom, então o tal do Arragô, né, o misterioso Arragô, que acabou batizando o que hoje é a Rua Marinho Lobo, possivelmente era o professor, um dos professores que ele teve nos seus tempos de estudante de engenharia, né? Bom, obviamente essa história não termina aqui, eu tenho muitas mais coisas a contar a vocês, né? E para não encher mais a paciência, o saco de vocês, isso fica para o próximo vídeo, tá? Então até lá e um abração.